Aí você pode falar assim pra mim, professora, se elas são boas, assim, pra ajudar a ver coisas, a radiação gama, como o raio-x, dá pra utilizar pra fazer exames, pra ver ossos ou nas tomografias, por exemplo, para ver as estruturas internas do corpo das pessoas, principalmente as que estão doentes e tal. Por que, que as pessoas geralmente têm medo da palavra radioatividade ou radiação, né? Então vamos lá. Então, nas últimas décadas, fontes de radiação passaram a ser temidas por muita gente, devido a grandes acidentes como Chernobyl e a exposição ao césio 137 em Goiânia. Esse caso de Goiânia aconteceu uns 40 anos atrás, tá? E o césio é um elemento químico é um átomo, átomo não, é um elemento químico constituído por átomos de número atômico 137. Isso quer dizer que ele tem 137 cargas positivas, tá? E ele é radioativo, tá? E aí o que acontece? Ele é muito radioativo, então ele emite muita radiação gama, eletromagnética gama. Embora ele também emita radiação beta e radiação corpuscular beta e radiação corpuscular alfa. Mas a maior emissão dele é gama. E por ele ter essa emissão em grande quantidade de raios gama, de ondas gama, ele tem uma penetrabilidade gigantesca. E qual que é o problema das radiações? Quando elas interagem com as células, meio que elas bagunçam as estruturas celulares, né? Elas desorganizam, a ponto de... Como assim desorganiza? Ela vai no núcleo da célula, essa radiação, e ela interage com o DNA, fazendo com que o DNA tenha algumas modificações. E essas modificações, a curto prazo, elas podem vir gerar problemas de saúde nas pessoas. Por que é curto prazo? Porque a gente não está percebendo, mas as nossas células, elas morrem e nascem a todo momento, tá? Então, você pode, por exemplo, ver o seu cabelo. Por que seu cabelo cresce? Porque à medida que as células vão se renovando e vão se perdendo, o seu cabelo vai crescendo, a sua unha vai crescendo, a sua pele vai mudando, e assim sucessivamente vai acontecendo em todas as partes do seu corpo, a todo momento. Como esse césio aqui, ele foi inalado e ele foi passado na pele, porque ele era brilhante, quem achou esse material aí foram catadores de lixo. Eles entraram numa clínica velha, numa clínica antiga, cujos donos, os médicos, né, os donos dessa clínica, eles esqueceram uma máquina que utilizava os raios gama para fazer imagens, né, dos órgãos dos pacientes. Era tipo um tomógrafo antigão, assim, vamos dizer assim. Que é isso que o tomógrafo faz, né? Ele mostra a imagem dos órgãos internos das pessoas quando eles passam lá no equipamento. Bom, então essas pessoas foram negligentes, os donos, né, os médicos que são os donos lá da empresa, da clínica que fechou, porque eles deveriam ter tirado esse equipamento de lá e eles deveriam ter levado esse equipamento, já que ele não tinha mais funcionalidade, para um lugar onde o descarte era correto. Ainda mais por ter um elemento radioativo que é danoso à saúde se as pessoas forem expostas a ele em grande quantidade ou se tocarem nele, assim e tal, né? Então, o que esses catadores fizeram? Como eles pegaram a máquina para vender no ferro velho, quando chegou no ferro velho, eles abriram a máquina e eles viram um pó que brilhava no escuro, que é uma outra capacidade de alguns elementos radioativos, a fluorescência, né? Na fluorescência, quando você está no escuro, o corpo emite luz própria. Então, é o que acontecia com esse pozinho de césio aí. E as crianças e esses catadores de lixo e tal, eles ficaram enlouquecidos, né, quando eles viram aquilo, eles acharam bonito e tal, passaram na pele, respiraram aquele pó que eles começaram a mexer as placas, né, aonde esse pó estava sobreposto, e aí isso levantou, né, como se fosse uma poeirinha, sabe? E aí eles ficaram todos brilhantes e tal. Só que eles não imaginavam que esse material era um material extremamente radioativo e que
naquelas placas, o material ele estava sendo utilizado por um fim benéfico ao homem, que era para produzir uma imagem de dentro do corpo humano das pessoas que utilizavam aquele equipamento. Porém, usado dessa maneira, tipo um contato direto com o pó de césio 137, ele era extremamente danoso para o corpo de qualquer ser vivo, né? E foi isso que aconteceu. Quando a notícia se espalhou e tal, as entidades de saúde ficaram sabendo, e aí essa cidade em Goiânia, ela teve que ser isolada, porque a quantidade de radiação era tão grande que, assim, a quilômetros não, metros lá, vamos dizer assim, 1 quilômetro, 2 quilômetros da onde estava a fonte emissora, esse pó de césio, com essas pessoas que estavam em contato com o material radioativo, essas pessoas que estavam a 1 quilômetro, 2 quilômetros conseguiam receber a radiação, porque isso se propaga no espaço. Então, assim, não dá para você segurar a onda disso daí. As radiações gama estão permeando pelo espaço, elas estão viajando aí pelo espaço. Essas ondas eletromagnéticas aí, de radiação gama. E aí, o que acontece? Essas pessoas eram, acho que, 2 famílias, eles moravam num lixão, ou era num ferro velho, não me lembro muito bem. E aí, quase todas as pessoas da família morreram. A mulher, o marido, o cunhado, a cunhada, as crianças, tinham acho que 4 ou 5 crianças, e acho que só 2 pessoas ficaram vivas depois de um tempo, de alguns anos, mas tiveram cânceres, assim, em várias partes do corpo, principalmente câncer na medula óssea, já que a exposição desse material aí foi tão grande que foi parar na corrente sanguínea, então aí espalhou pro corpo todo, né? E o sangue, ele é formado justamente na medula óssea, que é uma estrutura que fica na parte interna da nossa coluna, né? É formada dentro dos ossos, né? Os nossos sangues, né? E a medula óssea justamente são células que geram, por exemplo, componentes do sangue. E quando esse material césio interage com a medula, ele mudou completamente a estrutura do DNA das células mieloides, das células que formam lá a medula óssea, produzindo nessas pessoas cânceres de diversos tipos e principalmente câncer do sangue, né? Então, imagina, espalhou no corpo todo, e eles tiveram, dias depois, eles já começaram a ter problemas, assim, vomitar, passar mal, porque a carga de radiação que eles receberam foi muito grande, muito excessiva, em um período curtíssimo de tempo. E aí, é claro, depois disso, normas de saúde foram estabelecidas, ficou mais rigoroso o descarte desses materiais. Os donos das clínicas os donos da clínica foram autuados, mas é claro que não foi também nada tão assim, porque era assim, eles eram ricos, né, e tal, médicos, então ficou meio que rolando isso na justiça, e os grandes desfavorecidos em relação a isso foram os catadores, que, coitados, eles não sabiam que eles estavam mexendo, e eles acabaram sendo expostos aí a materiais extremamente radioativos. E Goiânia ficou um tempo isolada, a área lá de Goiânia, onde esse pessoal tinha lá o ferro velho. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver lá, coloca lá, caso Césio 137 Goiânia. Tem as filmagens, assim, eles mandaram muita gente pro estádio que tinha lá em Goiânia, as pessoas ficavam lá isoladas, com capas de chumbo e tal, porque elas estavam emitindo radiação gigantesca, assim, de tanto césio, que, na verdade, isso era... Eles não podiam ter contato com miligramas disso, nem microgramas, e eles passaram, tipo, sei lá, gramas, 2, 4, 5 gramas disso no corpo, na língua, inalaram, então imagina o impacto. Um outro problema, isso aconteceu no Brasil, tá? Goiânia, Brasil, ok. Antes disso, em Chernobyl, que era uma cidade da antiga União Soviética, havia uma usina nuclear lá. Vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, as usinas nucleares, elas utilizam elementos químicos radioativos para gerar energia
calorífica, energia elétrica, e isso é muito utilizado em lugares onde não tem relevo propício para, por exemplo, ter uma hidrelétrica, porque hidrelétricas precisam de queda d'água para acontecer, né? Para você conseguir ter a formação lá de ter uma diferença de potencial, tem uma diferença de altura para que ocorra a queda da água, essa queda movimente uma bobina, né, uma hélice que gire, que aqueça uma bobina e etc, para gerar corrente elétrica. Então, tem cidades que não possuem, países que não possuem isso, como é o caso do Japão. No Japão, praticamente toda a energia elétrica deles lá é gerada através de energia nuclear, ou seja, de fonte de elemento radioativo. Então, lá tem usinas nucleares e tudo mais. Mas, enfim, em Chernobyl aconteceu o quê? Um rompimento do reator, de um dos reatores da usina. Ele explodiu, se não me engano, e ele liberou grandes quantidades de radiação gama dos elementos radioativos que a usina utilizava, se não me engano era urânio e tinha outros também, na atmosfera. E como essas ondas elas se propagam pelo espaço, elas permearam tudo, solo, água, elas permearam o corpo das pessoas, permearam as paredes das casas, ruas, e aí Chernobyl teve assim um número de mortos expressivos de câncer ao longo dos anos e foi isolada a cidade fantasma, né? Ela existe ainda, mas ninguém mora lá. Por conta da radiação lá ainda ser bastante grande ainda, porque os elementos radioativos, eles emitem radiação e essa radiação fica durante assim séculos, milênios, né? Para acontecer, tipo, o decaimento que a gente chama, né? A diminuição da concentração daquela radiação no local. A gente chama isso de decaimento. Então, foi um caso que foi bem dramático. E o que aconteceu? Como Chernobyl era na antiga União Soviética e a União Soviética perto da Rússia, lá na Rússia, né, aí Europa, outros países dos arredores tiveram impacto radioativo por conta de água contaminada, atmosfera contaminada, animais contaminados, e aí tiveram também impactos na parte de câncer e tal, assim, tá? Bom, mas por outro lado, é inegável a contribuição da radiação no diagnóstico e tratamento de doenças, como é o caso do próprio câncer. Olha que coisa interessante. A mesma radiação que pode vir a causar o câncer em alguém é uma radiação que eu posso utilizar para matar, né, as células que estão em crescimento lá desordenado e multiplicação desordenada, que é o que configura o câncer, né?